O presidente do STF e CNJ visita sistema prisional de Sergipe. E você vai ver também. TRF4 nega pedido da defesa de Lula para que ele seja interrogado no tribunal. Ministério Público Federal defende restrição de visitas e banho de sol a Fernandinho Beiramar. STJ mantém suspensão de votos para a eleição do Conselho Deliberativo do Vasco da Gama. Restaurante é condenado a pagar reparação à atendente que sofreu queimaduras no corpo. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa tarde. O Tribunal de Justiça de Sergipe assinou um termo de adesão ao Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, o BNMP, que integra dados de presos de todas as penitenciárias do país. Foi durante visita da presidente do STF e do CNJ ao Estado. A ministra Carmen Lúcia esteve no Hospital de Custódia e no Presídio Feminino, onde constatou a superlotação da unidade, bem acima da média nacional. A viagem a Sergipe faz parte da agenda de visitas que a presidente do Supremo realiza pelo país para avaliar a situação do sistema prisional brasileiro. A visita começou pelo Hospital de Custódia e Tratamento de Sergipe, onde ficam os presos que precisam de cuidados psiquiátricos. Nesta primeira unidade, já é possível se ter uma ideia da situação carcerária de Sergipe. Aqui a capacidade é para 75 pessoas, mas 105 estão internadas, 50% a mais do que o permitido. O presídio feminino também enfrenta superlotação. Aqui estão 220 mulheres, onde cabem 120. E a maior parte, mais uma vez, é de presas provisórias. Há muitos problemas. Sergipe tem uma dificuldade que nós vamos ver como enfrentar, que é um número altíssimo de presos provisórios e, portanto, precisando de tomar alguma providência no sentido de determinar o julgamento, mesmo aqui, que é um presídio feminino, nós temos um número muito mais elevado que a média nacional e do que é internacionalmente tido como razoável para se manter. A dureza da realidade carcerária foi quebrada em 3 momentos. Ao visitar o berçário, a ministra conheceu as presas que tiveram filhos aqui e se encantou pela Isadora, uma menininha de 8 meses que, em breve, terá que sair deste lugar, como exige a lei, e sem a mãe. O que você está fazendo dentro desse lugar, menininho? O que é? Carmen Lúcia ainda viu o artesanato feito pelas presas e ganhou um kit de presente, todo bordado, inclusive com o nome dela. Uma coisa que eu adoro, que eu vivo, uma toalhinha que eu vivo usando. A senhora se emociona em situações assim? Muito, mas me dá também muita esperança de que a gente pode transformar outros espaços em odaras. À vontade, a ministra sacou o celular para gravar uma apresentação das presas. Deixa eu dançar, é pro mundo ficar odara, pra ficar tudo jóia rara, qualquer coisa que se sonhara. À tarde, no Tribunal de Justiça, a ministra Carmen Lúcia se reuniu com juízes e desembargadores de Sergipe. E o Estado assinou o termo de adesão ao Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. O chamado BNMP integra dados de presos de todas as unidades penitenciárias do país e facilita o controle da população carcerária. Eu acho que isso facilita o desempenho dos juízes, para que então a gente tenha exatamente o número de presos que nós temos aqui, qual é a demanda que os juízes têm para trabalhar melhor. É preciso que a gente agora comece também a dizer de quem é a responsabilidade do quê. A que é nossa, nós temos que assumir e melhorar. Em relação às detentas brasileiras, a ministra afirmou que até setembro, quando encerra o mandato dela na presidência do Supremo, vai trabalhar para que não haja mais nascimentos em presídios.
O desembargador federal João Pedro Gebran Neto, relator dos processos da Lava Jato no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, negou o pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que ele fosse novamente interrogado, agora perante o tribunal. Para o magistrado, a repetição do ato em segunda instância exigiria o reconhecimento de eventual nulidade do primeiro, o que envolveria o exame de matéria somente passível de deliberação pelo colegiado da 8ª turma. A defesa do ex-presidente ingressou com petição no último dia 3, alegando violação por parte do juízo de primeiro grau de garantias fundamentais e de impedir Lula de se manifestar e de exercer a sua autodefesa. Ao analisar o pedido, o desembargador Gebran entendeu que a questão não comporta exame de forma monocrática. O desembargador destacou ainda que a jurisprudência da 8ª turma e de ambas as turmas criminais do Superior Tribunal de Justiça traz para o tribunal a faculdade de decidir pelo uso ou não da realização de novas diligências. O Ministério Público Federal consegue manter restrição de visitas e banho de sol a Fernandinho Beiramar. Para o MPF, preservar o criminoso no regime disciplinar diferenciado é fundamental para impedir que ele continue a comandar organização criminosa. Quem tem os detalhes é a repórter Carolina Chaves. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Cadu. Boa tarde a todos. Olha, a decisão foi da 2ª turma do TRF da 5ª Região no Recife. Com essa decisão, Fernandinho Beiramar continua recebendo visitas sem contato físico e ter o banho de sol separado dos outros detentos. A defesa de Fernandinho Beiramar alegou que a medida foi imposta pelo juiz corregedor de Porto Velho e não de Mossoró, onde ele está preso atualmente, e que também as regras são mais rígidas do que as previstas em lei. Ele está preso na Penitenciária Federal de Mossoró, mas cumpre o regime disciplinar diferenciado desde quando estava preso em Porto Velho, após a deflagração da Operação Epístolas, deflagrada em maio de 2017. Durante a operação, ficou constatado que Fernandinho Beiramar comandava o crime organizado e também controlava o tráfico de drogas de dentro da penitenciária. Por isso, ele foi incluído no regime disciplinar diferenciado por 360 dias. Cadu. Obrigado, Carolina. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região em Pernambuco negou o pedido de suspensão de liminar apresentado pela União para incluir a Eletrobras e as subsidiárias no Programa Nacional de Desestatização. O pedido foi indeferido pelo presidente do TRF5, desembargador Manuel Erhardt. A liminar foi concedida na última quinta-feira pela 6ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado. Na decisão, ele ressalta, abre aspas, que não se visualiza, ao menos por hora, risco iminente ao insucesso do programa, dado que o próprio cronograma é algo indefinido. Fecha aspas. O Superior Tribunal de Justiça mantém a suspensão de votos para a eleição do Conselho Deliberativo do Vasco da Gama. O Clube de Regatas Vasco da Gama apresentou mandado de segurança no STJ para suspender a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que suspendeu os efeitos de 475 votos apurados na eleição para o Conselho Deliberativo, realizada em novembro do ano passado. A suspensão foi determinada em decisão liminar de primeira instância e mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro com base em indícios de irregularidades na filiação de novos associados entre os meses de novembro e dezembro de 2015. A decisão muda o resultado da eleição do Conselho. No STJ, o Clube Carioca alegou perigo de dano ao processo eleitoral, pois o mandato da atual diretoria se encerrou ontem, dia 16 de janeiro. O clube queria que a posse da nova diretoria fosse condicionada ao julgamento final do recurso apresentado à Justiça Fluminense. Mas a presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, lembrou que, de acordo com a súmula 41, o tribunal não tem competência para julgar mandado de segurança contra a decisão de outros tribunais. De acordo com a ministra, o que seria possível é a interposição de agravo interno com pedido de tutela provisória, o que não foi apresentado pelo clube. Com isso, os votos para a eleição do Conselho continuam suspensos e o resultado do pleito mantido. Ex de Suzane von Richthofen, Daniel Cravinhos, deixa a prisão para cumprir pena em regime aberto. Quem tem mais informações é o repórter Gabriel Seafrei. Boa tarde, Gabriel.
Oi, Cadu, boa tarde para você, boa tarde a todos. Daniel Cravinhos já deixou o presídio de Tremembé, no interior de São Paulo. Ele estava preso lá desde 2002, junto com o irmão dele, porque ambos foram condenados pela morte dos pais de Suzane von Richthofen, também condenada por participação no crime. Em 2013, tanto o Daniel quanto o Christian, o irmão dele, passaram para o regime semiaberto. Em agosto do ano passado, o Christian Cravinhos já havia sido beneficiado, então, com a progressão de regime e está, portanto, no regime aberto. Agora foi a vez do irmão dele, Daniel Cravinhos. A defesa de Suzane von Richthofen também já entrou com pedido para que ela passe para o regime aberto. Falta agora a decisão do Poder Judiciário. Cadu. Obrigado, Gabriel. Um restaurante de Campinas foi condenado a indenizar uma atendente que sofreu queimaduras no corpo. A condenação imposta pelo TRT de Campinas foi mantida pela 7ª turma do TST. No Tribunal Regional do Trabalho de Campinas, São Paulo, a atendente alegou que foi chamada pelo gerente do restaurante para ajudar na cozinha, mesmo não tendo qualquer experiência como cozinheira ou auxiliar. A trabalhadora contou que o acidente ocorreu quando ela pegou uma panela com água fervendo e o recipiente caiu. Várias partes do corpo dela foram queimadas. A temperatura da água estava tão elevada que queimou inclusive a blusa que ela vestia. O Tribunal Regional do Trabalho de Campinas condenou o restaurante ao pagamento de R$15 mil por dano estético e mais R$15 mil por dano material. O entendimento do Tribunal Regional foi que os responsáveis pelo restaurante não adotaram medidas de segurança necessárias. Segundo o TRT, o recipiente com a água quente já estava parcialmente danificado, o que contribuiu. O restaurante recorreu ao TST, argumentando que o valor indenizatório não condiz com a capacidade econômica e o grau de culpa da empresa. Mas o relator na 7ª turma, ministro Cláudio Brandão, manteve a condenação. Para o ministro, as indenizações foram proporcionais aos danos causados. A decisão foi unânime. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Conheça os direitos de quem perdeu o emprego. Voltamos em instantes. Nos últimos meses, o Brasil atingiu índices preocupantes de desemprego. São mais de 12 milhões e 600 mil trabalhadores fora do mercado. Enquanto a chance de um novo trabalho não chega, a legislação garante direitos a essas pessoas. Há 3 meses, esta é a rotina do André. Acordar cedo, pôr a mochila nas costas, pegar o currículo impresso. Destino, Agência do Trabalhador. Desde que perdeu o emprego de auxiliar de almoxarifado, é aqui que ele deposita as esperanças de voltar ao mercado. As dificuldades vêm só aumentando, né? Cada dia mais, porque a gente procura, tem que comer, tem que comprar um material escolar para o menino. Então é difícil. Hoje em dia a situação não está fácil para ninguém. Na mesma situação do André, o Brasil tem hoje 12 milhões e 600 mil pessoas. São trabalhadores de vários setores que perderam o emprego pelos mais diferentes motivos. Os mais comuns, sem justa causa e por justa causa. Na demissão sem justa causa, a lei prevê pagamento de seguro-desemprego, FGTS com mais 40% sobre o valor depositado, pagamento de férias mais 1/3 de acréscimo, 13º salário, salário referente aos dias trabalhados antes da demissão e aviso prévio. Mas quando há demissão por justa causa, o trabalhador perde quase todos os direitos. Recebe apenas o salário referente aos dias trabalhados e férias vencidas, se houver. Recentemente, a legislação trabalhista passou por alterações no Congresso Nacional e outra forma de demissão que era muito utilizada por empregados e empregadores se tornou legal. É o acordo entre ambas as partes, aquele em que o trabalhador quer ser demitido e a empresa tem interesse na demissão. A reforma trabalhista trouxe para a legislação uma prática que a gente já tinha. Então, eles entram em acordo nesse sentido. O que vai acontecer? Vai ser feito a homologação, nesse sentido de rescisão por acordo. Vai receber só o FGTS, 80% do FGTS, do saldo que tem lá. Ele vai receber uma multa de 20%. Ele tem direito ao aviso prévio pela metade, 13º pela metade. E saldo de salário ele tem integral, porque esse já é um direito adquirido. No caso do André, a demissão foi sem justa causa, apenas por vontade do empregador. Enquanto o novo trabalho não vem, ele tem uma certeza, não vai desistir. Tem que continuar, né? O brasileiro nunca desiste, né? A entrega de um filho para adoção é direito garantido em lei, mas a decisão exige responsabilidade e maturidade.
Pensando nisso e para garantir que essa entrega seja feita de maneira correta, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul desenvolveu um projeto que incentiva reflexão sobre o assunto. Proteger e acolher a mulher e seu filho, livre de qualquer julgamento, orientando para uma decisão amparada e respeitada pelo sistema de justiça. Estes são os pilares do projeto Entrega Responsável. A gente sabe que a questão da entrega responsável, da entrega de bebês para adoção, é algo permeado ainda por muito desconhecimento e por muito preconceito também. A sociedade ainda tem a ideia de que uma mulher que entrega um filho para adoção está cometendo um crime ou então um ato de desamor e de proteção em relação a uma criança, quando na verdade é o contrário. Toda mulher tem o desejo, tem a prerrogativa de entregar o seu filho para adoção, não pode escolher para quem doar, é óbvio, não é? E em fazendo, está cometendo justamente o contrário, um ato de amor, uma prática de amor, de proteção. O objetivo maior do Entrega Responsável é garantir a proteção à criança, por meio da assistência psicológica e jurídica à mulher que manifestar o interesse de entregar o seu filho. Em Canoas, um caso de sucesso já mostrou o resultado quando a rede funciona adequadamente. Quando ela foi para o hospital para ganhar o filho, ela comunicou para a equipe do hospital o seu desejo de entregar a criança para adoção. E a equipe do hospital teve uma conduta também muito correta, né, de acolhê-la, de ouvi-la, de poder descartar se ela estava ou não num processo de depressão, por exemplo, que poderia intervir na sua decisão, e fez o contato, então, que deveria fazer com o Ministério Público e conosco com o Judiciário. Podemos, então, ouvir essa mãe, né, orientá-la, parabenizá-la, inclusive, pela seriedade, por não ter entregue essa criança para terceiros. E o procedimento foi bastante rápido, né? Em Pelotas, foi ao contrário. Após a orientação, 2 mães resolveram ficar com seus bebês. Tendo feito o acolhimento e o atendimento com uma psicóloga, com uma assistente social, verificando, elas viram que que queriam ficar com o filho e que precisavam era de ajuda. Ajuda emocional, ajuda, enfim, dos encaminhamentos necessários para poder ficar com seu filho. O Entrega Responsável já foi encaminhado para 165 comarcas do Rio Grande do Sul. E, na medida do possível, o magistrado local implementa, como é o caso de Canoas, que já está preparada para atender as gestantes e parturientes, pois lançou o projeto em novembro deste ano. Ela vai ser ouvida, né? A primeira coisa é esse acolhimento, para que ela apareça qual é a motivação dela para entregar essa criança, né? Muitas vezes é por algum medo, alguma insegurança, enfim, ela tem que chegar a uma decisão madura. Então, a acolhida inicial é para ajudar ela a orientar se é realmente essa a decisão dela, né? O trabalho envolve parcerias com hospitais, maternidades, centros de atenção psicossocial, Conselho Tutelar, Ministério Público e Defensoria Pública. A mulher poderá procurar o Juizado da Infância e Juventude da sua cidade ou até mesmo ser encaminhada a este por qualquer outro órgão parceiro para receber orientação sobre seus direitos e os direitos da criança. Não se trata de convencer uma mulher a doar o seu bebê à adoção ou não doar. E aí é que está a questão da reflexão e da escuta, do acolhimento, é exatamente isso. É tu poder ouvir essa mulher nos seus motivos e, em sendo genuínos, de poder orientá-la a uma prática correta. Muitas mães ou pessoas podem achar que é crime entregar o filho. Crime é abandonar na lata de lixo. Crime é largar a criança em situação de abandono e vulnerabilidade. Para falar sobre o assunto, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça o supervisor da área de adoção da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, Dr. Walter Gomes. Muito boa tarde, obrigado pela participação. Já no apagar das luzes de 2017, mais exatamente no dia 22 de novembro, nós tivemos a publicação da Lei 3.509, exatamente de 2017. Ela institui importantes alterações na legislação de adoção, inclusive a questão do sigilo. Que alteração foi essa? Veja, era uma mudança aguardada com muita ansiedade pelos operadores do direito e que integram o sistema de justiça infanto-juvenil. A genitora ou gestante que por alguma razão procurava o Poder Judiciário na intenção de entregar uma criança em adoção, não tinha à sua disposição a decretação automática do sigilo. Com a sanção dessa Lei 13.509/17, houve o ingresso dessa novidade, né, no ordenamento jurídico, a previsão de sigilo em torno da entrega. E isso é importante porque muitas mulheres não querem que haja qualquer tipo de publicidade em torno do ato de ratificação de entrega de uma criança em adoção.
Essa mulher, como já bem frisado na reportagem, precisa de um acolhimento seguro, afetivo, técnico e respeitoso. E, sobretudo, que ela tenha condições, através de um monitoramento psicossocial, de construir uma decisão com responsabilidade, tranquilidade, sem qualquer assodamento ou pré-julgamento. A decisão é dela. É dela. A justiça, as pessoas que estejam fazendo esse atendimento, não pode induzi-la a entregar ou a não entregar a criança. Exatamente. A legislação garante a disponibilização de um espaço psicossocial onde ela possa refletir, aferir as consequências psicossociais e jurídicas advinda desse ato de entrega. E uma coisa que tem que ser destacada, qualquer mulher que procede à entrega voluntária e assistida de uma criança em adoção experimenta uma dor psíquica. Há um sofrimento embutido naquele ato. Então é necessário que ela seja trabalhada no sentido de elaborar de forma adequada o luto e conseguir dar seguimento à sua vida. Há um prazo de arrependimento. Isso. A legislação inovada traz a previsão de que ela pode proceder a essa entrega, o juiz decretará a extinção do poder familiar e ela terá 10 dias após o proferimento dessa sentença, até 10 dias, para manifestar a sua retratação. Então, é possível que ela reveja esse ato. Uma outra novidade também é de que, uma vez ela se arrependendo em relação a essa entrega e assumindo os cuidados maternais em relação ao filho, haverá um acompanhamento da situação por até 120 dias. Né? Então, há uma previsão de acompanhamento, mesmo que ela venha a manifestar arrependimento. Ou seja, um assunto que necessita de muita reflexão e maturidade para que seja tomada a decisão. Doutor Walter, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da TV Justiça para falar exatamente de um tema tão importante. Muito obrigado. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Mortalidade infantil cai 80%. O motivo, a amamentação. A gente volta já já. O Brasil é referência mundial quando o assunto é aleitamento materno. A mortalidade infantil caiu em 80% em um período de 14 anos, segundo dados do Ministério da Saúde. E o motivo é simples: o aumento da amamentação até os 6 meses de vida da criança. Conseguir amamentar o filho nem sempre é tão fácil como parece. As primeiras mamadas de Malu, filha de Helena, por exemplo, pareciam tranquilas, até que Helena começou a sentir dores. Acho que a língua dela não estava na posição correta, então foi machucando e vai se falando de pouquinho em pouquinho, né? Lívia, enfermeira especialista em amamentação, ajudou Helena e Malu a superarem as dificuldades. A boca do bebê é muito pequenininha, ele está aprendendo a mamar. Não é um ato instintivo, né, como em outros mamíferos. Né? Primatas, eles têm que ter uma adaptação, né, nessa amamentação. Então, questão de postura, de pega, de sempre se organizar, né, cada mamada tem que se organizar nessa pega. Não é simplesmente colocar no peito. A dificuldade na amamentação, fissura no peito, dor, muitas vezes levam a mãe a desistir da amamentação. Mas para que isso não aconteça, mãe e bebê devem ser acompanhados por especialistas em aleitamento materno, que geralmente estão à disposição nos bancos de leite. Segundo essa doula que acompanha as gestantes antes, durante e depois do parto, o prazo legal para amamentar o bebê é pequeno e que a criança deve ficar mais tempo se alimentando exclusivamente do leite materno. Normalmente essas mulheres têm uma licença maternidade de 4 meses somente e nos outros 2 meses, até fechar 6 meses de amamentação, existe toda uma logística para se conseguir organizar essa amamentação exclusiva, para poder fazer a retirada do leite no local de trabalho. A lei garante licença maternidade a todas as mulheres que contribuem para o INSS e o valor da licença é o mesmo do salário. Quem não tiver vínculo empregatício e contribuiu por 10 meses também tem direito à licença. O afastamento do trabalho varia de 4 a 6 meses. O prazo maior vai depender se a empresa faz parte do programa Empresa Cidadã, que recebe incentivo fiscal. O aleitamento materno exclusivo é recomendado pela Sociedade de Pediatria até os 6 meses de vida do bebê.
mas ele deve continuar com a introdução de outros alimentos até os 2 anos de idade. Essa regra vai garantir que a criança tenha menos problemas de saúde. Ela previne vários tipos de doença. Além disso, a nutrição ideal, porque quando a criança se alimenta somente do leite materno, ela não precisa de nenhum outro nutriente. O leite materno tem todos os nutrientes. Algumas empresas e órgãos públicos oferecem berçários para as mães, mas ainda é uma realidade muito distante para a maioria delas. Ediane é servidora pública e saber que poderia contar com o berçário e continuar amamentando Joaquim de 8 meses a tranquilizou. Quando a gente vai voltar ao trabalho, a gente fica com aquela pontinha de preocupação no coração e fala, e agora, como é que vai ser, né? Mas o berçário aqui no STF é muito importante. Desde o momento em que eu sabia que ia voltar ao trabalho, eu tinha certeza que nós iríamos ser bem amparados aqui e que eu ia ter toda a tranquilidade, toda a segurança para voltar e para não ficar preocupada. E isso faz toda a diferença para a criança e até para a produtividade da mãe no ambiente de trabalho. Mas quando a maternidade chega para quem é autônoma, a realidade é outra, como é o caso de advogadas. A Lei 13.363 de 2016 estipula direitos e garantias para advogada gestante, lactante ou adotante, como prioridade nas audiências. Antes da lei, Daniela sentiu na pele a dificuldade em exercer o trabalho de advogada estando grávida. Ficava horas em pé e era submetida à revista em raio-x. A filha dela nasceu com 29 semanas e baixo peso. Nós tínhamos históricos de grávidas passando todos os dias 8 vezes no aparelho de raio-x. Isso evidentemente faz mal para a criança. Ela agora é submetida a uma revista pessoal por uma segurança feminina. Ela apresenta o atestado médico na secretaria e a sua audiência é a primeira do dia, a sua sustentação é a primeira e é a preferência sobre todas as outras hipóteses. A nossa Constituição diz que é prioridade absoluta em todas as políticas públicas do Estado. Nada pode se sobrepor ao interesse maior da criança perante o Estado brasileiro. Na terceira reportagem da série, você vai ver que a reforma eleitoral aprovada em outubro de 2017 trouxe um teto de gastos para as campanhas eleitorais. Saiba agora quais vão ser os limites que já valem para as eleições deste ano. As mudanças na legislação aprovadas pelo Congresso Nacional e sancionadas pelo presidente da República determinaram um teto de gastos em campanhas eleitorais, que variam de acordo com o cargo disputado. Para presidente da República, o valor gasto pode ser de, no máximo, 70 milhões de reais. E se houver segundo turno, cada candidato pode gastar mais 35 milhões. Quem for disputar o cargo de governador tem um limite que varia de 2,8 a 21 milhões de reais, dependendo da quantidade de eleitores da unidade da federação em que estiver. Esse número vai ser apurado pela Justiça Eleitoral no dia 31 de maio de 2018. Para campanhas ao Senado Federal, o valor máximo a ser gasto em campanhas fica entre 2,5 e 5,6 milhões de reais, respeitando o critério anterior. Candidatos a deputado federal têm um teto de 2,5 milhões de reais e quem for se candidatar a deputado estadual ou distrital não pode gastar mais que 1 milhão de reais. Nas últimas eleições gerais, em 2014, uma lei deveria estipular os valores máximos. Como a norma não foi editada, os partidos informaram os valores máximos a serem gastos na hora de registrar as candidaturas dos filiados. Amanhã a reportagem é sobre doação para a campanha eleitoral. Não perca! E esta edição do Jornal da Justiça termina aqui. Para você, uma boa tarde e até amanhã.